Oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a terceira fase do processo de industrialização do Brasil. E é muito importante que vocês tenham assistido os vídeos em que eu falo da primeira e da segunda fase. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição, vocês pausam esse vídeo, vão lá e assistem, depois voltam aqui. Mas se você já assistiu, é só continuar aqui comigo que eu já vou dar início à aula. A terceira fase do processo de industrialização foi de 1956 até 1990 e foi marcada principalmente pelos governos de Juscelino Kubitschek e dos militares. Ela também foi marcada pela internacionalização da economia brasileira, porque o Brasil começou a receber investimento do capital estrangeiro por meio de um grande lobby. E o que é o lobby? O lobby é um termo usado no âmbito da ciência política e que se caracteriza como a atividade de exercer pressão sobre um poder para poder influenciá-lo na tomada de decisões em prol de alguma causa. Mais pra frente vocês vão entender melhor porque a gente vai retomar esse assunto e vocês vão entender onde que ele entra nessa história toda. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por intensas transformações porque JK é o responsável pelo plano de metas 50 anos em 5. E o que isso significa? Ele pretendia deixar o país 50 anos mais desenvolvido, só que apenas em 5 anos, porque era o tempo do seu mandato. E para isso ele estabeleceu 5 metas. Ele pretendia investir no transporte, na agricultura, na indústria, em energia e transferir a capital do Brasil para o Centro-Oeste. E aí a gente fica pensando de onde JK tiraria tanto dinheiro para poder investir em tudo que ele planejava. E é daí que surge o tripé desenvolvimentista. Esse tripé ele é composto pelo capital estrangeiro, o capital estatal, que foi muito utilizado na segunda fase, e pelo capital privado, que foi muito utilizado na primeira fase. E cada capital ficou destinado para investir em um tipo de indústria. O capital estrangeiro investiu nas indústrias de bens de consumo duráveis, o capital estatal investiu nas indústrias de base e o capital privado investiu nas indústrias de bens de consumo não duráveis. Além do tripé desenvolvimentista, o Brasil também pegou dinheiro emprestado com o FMI para poder construir Brasília, investir em energia, construir rodovias e também pegou dinheiro emprestado com o Banco Internacional quando ele já não podia mais pegar dinheiro com o FMI. E com todo esse investimento, o JK consegue transferir a capital do Brasil para o Centro-Oeste e para poder interligá-la com outras cidades importantes aqui do Brasil, JK dá início à política rodoviarista. E lembra do lobby que eu falei lá no início do vídeo? Essa política ela é fruto desse lobby, porque JK queria trazer aqui para o Brasil indústrias do ramo automobilístico e para isso ele interligou Brasília com outras cidades importantes do Brasil por meio de rodovias. E eu anotei aqui no meu caderninho algumas empresas que vieram para cá por causa desse lobby. Vieram a VW, a Mercedes-Benz, a Ford, a GM e a Fiat. O mandato de JK acaba em 1961, mas o desenvolvimento aqui no Brasil continua a todo vapor. Tanto que o período entre 1967 e 1973 ficou conhecido como o período do milagre econômico, porque o PIB do Brasil ultrapassou 10% ao ano, chegando a ficar até em 12%. A economia do Brasil estava girando muito bem, porque a maioria da população estava empregada e eles estavam consumindo muitos produtos, porque trouxeram aqui para o Brasil o estilo de vida americano, o American Way of Life, que incentivava o consumo. Se vocês forem parar para prestar atenção e forem olhar as propagandas mais antigas, vocês vão ver pessoas indo no mercado felizes, pessoas comprando um carro, fazendo um piquenique felizes. Eles colocavam por trás das propagandas que você só era feliz se estivesse consumindo aquilo que eles estavam mostrando. Até hoje a gente consegue ver isso nas propagandas porque é uma estratégia que eles têm de fazer com que as pessoas consumam, de mostrar que elas só são felizes se elas tiverem determinado bem. Então eles fizeram isso com muito mais garra nesse período, que era justamente para incentivar o consumo das pessoas e fazer com que a economia girasse cada vez mais. Mas então a década de 70 vem para frear com o processo de industrialização do Brasil, porque em 1973 ocorre a primeira crise do petróleo e, de uma forma bem resumida para vocês entenderem, houve uma guerra no Oriente Médio e isso fez com que eles diminuíssem a produção do petróleo.
Com essa diminuição, os Estados Unidos param de importar dos países do Oriente Médio, começa a produzir e começa a exportar para o resto do mundo 400% mais caro. E isso faz com que países como o Brasil se endividem mais, porque o Brasil teve que pegar mais dinheiro emprestado para poder comprar o petróleo dos Estados Unidos. O Brasil mal tinha se recuperado dessa primeira crise do petróleo e então em 1979 ocorre a segunda crise do petróleo. E de uma forma resumida, o Irã e o Iraque entram em guerra, fazendo com que o preço do petróleo aumente em 1000%. E com essa segunda crise, o capital estrangeiro para de investir aqui no Brasil, fazendo com que nesse finalzinho da década de 70 a economia do Brasil fique totalmente parada. A economia continuou parada durante a década de 80, tanto que essa década ficou conhecida como a década perdida, porque houve a paralisia da indústria economicamente. Isso causou um desemprego muito alto, houve o sucateamento da indústria e também houve uma superinflação. A inflação chegou a ultrapassar 1000% ao ano. Tanto que as pessoas realmente estocavam comidas em casa, porque se elas fossem no mercado hoje e voltassem amanhã as coisas já estariam muito mais caras do que estavam um dia antes. Então elas precisavam fazer esse estoque de comida para garantir que estavam comprando algo mais barato. E além disso tudo que estava acontecendo, também houve o endividamento externo por causa dos empréstimos feitos com o FMI e com o Banco Internacional. Em 1990, Fernando Collor assume o governo e dá início à quarta fase do processo de industrialização do Brasil. Mas como vocês já sabem, isso vai ser falado em um próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo para poder me ajudar e compartilha com seus amigos também para eles poderem estudar sobre o processo de industrialização do Brasil. Se você está estudando para o Enem ou para algum outro vestibular e tem dificuldade em algum conteúdo de geografia, comenta aqui embaixo que eu preparo a aula e trago para vocês também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!